Hi everyone. A paz do Senhor a todos. Once again we can be together. Mais uma vez podemos estar juntos. Amen. We're just going to open up in John 4. Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 4. And it's about the stories about the woman at the well. E a história é acerca da mulher samaritana. So I'm not going to read obviously the whole portion. You guys can read it at home. Eu não vou ler a porção inteira, vocês depois podem ler o capítulo em casa. But in John 4, Mas em João 4, the word says that Jesus is on his way to Galilee. a palavra de Deus diz que Jesus estava a caminho da Galileia. And the word says he had to go through a town in Samaria. E a palavra do Senhor diz que Jesus tinha que passar por uma cidade na Samaria. And there he has a divine appointment with a woman whose life is about to change. E ali Jesus tem aponto divino com uma mulher e a vida dela está para ser mudada grandemente. And today I want to tell you that there is a divine appointment with you. Amen. E hoje quero te dizer que Deus tem um divino apontamento consigo. And we only know her as the woman at the well. E nós só a conhecemos pela mulher samaritana. And she was a Samaritan. E ela era uma samaritana. Now we know that the Jews and the Samaritans do not associate with each other. Agora nós sabemos que os judeus e o povo samaritano, eles não associam-se muito. Even today there's a lot of hostility between the two nations. Ainda hoje há muita hostilidade entre as duas nações. And she's at the well to get water. E esta mulher estava ali no poço para ir buscar água. And Jesus asks her for a drink of water. E Jesus pede a ela para lhe dar água. And her response was, "How can you ask me for a drink?" E a resposta dela para Jesus foi: mas como é que o Senhor pode me pedir água para beber? Then let's quickly turn to verse 10, and this is what Jesus responds or says. E vamos ver aqui no versículo 10 e vamos ver o que é que Jesus respondeu para a mulher samaritana. It says this, "If only you knew the gift of God, Jesus respondeu-lhe e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, and who it is that asks for a drink, e quem é o que te diz, dá-me de beber, you would have asked him, and he would have given you living water." tu lhe pedirias e ele te daria água viva. You see, Jesus has this conversation with the woman, Então Jesus tem esta conversa com a mulher and Jesus continues to tell that the water she's seeking e Jesus está falando com ela e está-lhe dizendo que esta água que ela está procurando comes only from him. pode vir somente dele. He is the living water. Ele é a água viva. And that if she drinks from, E se ela beber dessa água, the Lord says she would never thirst again in verse 14. no versículo 14 diz que ela nunca teria mais sede. Initially, she does not understand No princípio ela não entende. because she's thinking of physical water. Ela estava pensando acerca da água física. But the Lord here was speaking of the spiritual at a spiritual level. Mas aqui Jesus estava falando num nível espiritual. And at the peak of this conversation, E chegando no ponto interessante desta conversa, in verse 26, no versículo 26, Jesus simply says, Jesus simplesmente responde-lhe a ela: "I am he." eu o sou. In other words, he was telling her, he is the Messiah. Em outras palavras, ele estava dizendo a ela: eu sou o You Messias. see, the people were waiting for the Messiah to arrive. O povo estava à espera que o Messias aparecesse, chegasse. And even the Samaritans knew that the Messiah would come someday. E os samaritanos também sabiam que o Messias dia iria de vir. Now, why Jesus would go out of his way into a town in Samaria Então, por que Jesus então ia passar por uma cidade em Samaria to tell an insignificant and immoral woman para dizer a uma mulher insignificante e imoral at the well that he is the Messiah, no poço que ele era o Messias, that he is that promised one? que ele é aquele que é o prometido. And we know the story, and as you read the story, it becomes clear E eventually. depois, enquanto continuamos a ler a história, então fica bem claro. But to the disciples, this made no sense. Mas para os discípulos isto não fazia sentido nenhum. Actually, before this conversation, they had Jesus
they came together and that Jesus rested at the well. Até por acaso que quando Jesus estava no poço e estava descansando, And then they went out to get something to eat. e eles então deixaram Jesus lá no poço para ir buscar algo para comer. And it is at this point when Jesus reveals to the woman that he is the Messiah. E foi nessa etapa, quando os discípulos saíram, que Jesus então se revelou àquela mulher samaritana e disse-lhe que ele é o Messias. You know, they had a conversation there. Eles falaram, tiveram uma conversa. Jesus spoke about that she had 5 men previously. Jesus lhe contou que ela já tinha tido 5 homens. But it was at this point Mas foi neste momento that they came back. que os discípulos então voltaram. And let's pick up on verse 27 to 30 here. E vamos ver aqui nos versículos 27 a 30. And then it says here that the disciples came back. E nisto vieram os seus discípulos. They were shocked to find him talking to a woman. E eles estavam chocados. A palavra de Deus diz que eles estavam-se maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. But none of them, in other words, had the nerve to ask him. Mas nenhum deles tinha, vamos dizer, a coragem de lhe perguntar: What do you want with her? o que é que tu queres com esta mulher? Or why are you talking to her? Por que é que tu estás a falar com ela? You know, because she was a woman of insignificance. Porque ela não era uma mulher com nenhum significado. She was a Samaritan. Maybe she had some people knew who she was. Ela era uma mulher samaritana e talvez as pessoas já sabiam a reputação dela. Yeah, it wasn't a big deal for Jesus to speak to her. Então não era muito importante Jesus falar com ela. So in verse 28, the woman left the water jar. Então, no versículo 28, a mulher então deixou o seu cântaro. Besides the well, and the word says that she ran to the village, E a palavra diz que ela foi à cidade e disse àqueles homens, telling everyone, dizendo a todos: come and see a man who told me everything. vinde e vede homem que me disse tudo quanto tenho feito. Everything I ever did. Tudo o que é que eu tinha feito. Could he possibly be the Messiah? Não é este o Cristo? So the people came streaming or coming back running from the village to see him. E depois no versículo 30 disse que saíram pois da cidade e foram ter com ele. See, at this point, the disciples were still very new at following Jesus. Então neste ponto nós vemos que os discípulos ainda estavam muito no princípio quando eles estavam seguindo a Jesus. And their minds were perhaps flooded with questions about this woman and her reputation. E talvez as suas mentes estavam cheias de perguntas acerca desta mulher samaritana e o passado dela, a reputação dela. And as read, why perhaps Jesus was speaking to her. E por que Jesus estava falando com ela? And it's in a way we kind of do the same thing. E em verdade nós fazemos a mesma coisa. We wonder why God would work in someone who we don't approve of. Nós muitas vezes pensamos, mas por que Deus opera e usa alguém que nós não aprovemos? Why not work in the heart of a respected person? Por que Deus não opera no coração de alguém que é respeitado na sociedade? But you see here, Jesus knew exactly what he was doing. Mas Hallelujah. aqui Jesus sabia exatamente aquilo que ele estava fazendo. You know, this woman was known for her boldness in approaching men. Esta mulher era conhecida pela sua a coragem de se aproximar de homens. And Jesus knew that she would be a wonderful follower who demonstrated great boldness for God. E Jesus sabia que ela seria uma seguidora de Deus com grande coragem. And that's exactly what happens as she went back to the town E foi exatamente isso que aconteceu quando ela voltou para a sua to cidade go and tell the people about this man who might possibly be the Messiah. para dizer a estes homens que o Messias está ali. You see, Jesus knew this woman's heart. Jesus conhecia o coração desta mulher. Yes, she had perhaps a dark past, a crazy past where she was looking for love in kind of wrong places. Sim, ela talvez tinha, não era talvez, ela tinha um passado que não era agradável, mas ela estava à procura de amor em lugares
que não era correto. And when she meets Jesus Mas quando ela conhece Jesus, at the well of all ali no places, poço de todos os lugares, this woman was looking for love in wrong places. esta mulher que estava à procura de amor nos lugares errados, Finally finds love in a place she would never imagine. finalmente encontra amor num lugar que ela nunca imaginaria encontrar. And the boldness that in the past was used for lust and pleasures E a sua coragem que ela antes usava para os prazeres da carne, dos prazeres humanos, becomes boldness used for God that results in many people coming to Jesus. transforma-se numa coragem para Jesus, onde ela pode chamar muitos para You Jesus. see, at this point, E é neste ponto, Jesus had a life-changing conversation with this woman. Jesus teve uma conversa que mudou a vida desta mulher. And now while she's gone and bringing people back, E enquanto ela saiu e está dizendo a pessoas para voltarem para viver a Jesus, Jesus turns his attention to his disciples. Jesus então vira a sua atenção para os seus discípulos. And at this point, E neste ponto, the disciples are probably tired, they're hot os seus discípulos estavam talvez cansados, cheios de calor, from walking all these distances. de ter andado tantos quilómetros. And they arrive to find him speaking to the Samaritan woman. E eles chegam ali encontrando ele falando com esta mulher samaritana. And they've brought back food to eat. E eles trouxeram com eles comida para alimentarem-se. And they insist that Jesus eats before it gets cold. E eles insistem com Jesus para que ele possa comer antes que a comida ficasse fria. So let's read verse 31. Então vamos ler então versículo 31. Ainda estamos em João capítulo 4, Yeah. versículo 31. So John 4, verse 31 to 38. It says, Meanwhile the disciples were urging Jesus, Rabbi, eat something. But Jesus replied, I have a kind of food you know nothing about. Hallelujah. Did someone bring him food while we were gone? And the disciples asked each other. Then Jesus explained, my food, my nourishment, hallelujah, comes from doing the will of God who sent me and from finishing his work. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém ele disse-lhes, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Hallelujah. And then it continues to say, you know the saying, 4 months between planting and 4 months between harvest. But I say, wake up or stand up, hallelujah, and look around. The fields are ready, ripe for harvest. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. The harvesters are paid good wages, hallelujah, and the fruit they harvest is people brought to eternal life. E o que ceifa recebe galardão e ajunta o fruto para a vida eterna. Yes. What joy awaits both the planter, it says about the planter and the harvester alike. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. And you know this saying, one plants and another harvests. Porque nisso é verdadeiro o ditado, é o que semeia e o outro é o que ceifa. And it's true. It says, I sent you to harvest where you did not plant. Others had already done the work, and now you will get to gather the harvest. E vos enviei a ceifar aonde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. You see, the tithe and these hungry disciples urged Jesus to eat. Então os discípulos já cansados estavam rogando a Jesus para ele comer. And rather than eating, Jesus uses this opportunity
E em vez de comer, Jesus usa esta oportunidade to teach them a little about himself para os ensinar algo dele próprio, and a lot, de si mesmo, listen, and a lot about serving God. e muito acerca de servir a You Deus. see, through what we read here, Através daquilo que nós lemos aqui, we find that we can have this fulfillment, we can have this satisfaction and joy by serving the Lord. nós encontramos que nós podemos receber alegria e satisfação através de servindo o Senhor. And then Jesus goes on to say, our one finds joy in serving God. E Jesus então vai e explica como é que alguém então consegue ter alegria em servir a Deus. But he begins with the statement, Mas ele então começa com a seguinte frase: as we read, my nourishment or my food comes from doing the will of God. que o meu alimento vem fazer o que é a vontade de Deus. So if we want to find joy in serving God, Então, se nós queremos encontrar alegria em servindo a Deus, you and I, we need to get an appetite. você e eu, nós precisamos de um apetite. We need to get an hunger and a taste for action. Nós precisamos ter uma fome para ter ação. And when Jesus told the disciples, E quando Jesus disse aos discípulos I have food you know nothing about, que eu tenho comida que vós não conheceis, it was a wake-up call for the disciples to get them thinking on a different level. foi para os discípulos acordarem e se aperceberem e começarem a pensar num nível You diferente. see, they were thinking on physical nourishment. Eles, os discípulos, estavam pensando em comida física, And Jesus was thinking on spiritual. mas Jesus estava pensando no espiritual. You see, someone said this. Uma vez uma pessoa disse o seguinte: We are concerned about the nourishment that comes from eating. nós estamos preocupados com o alimento que vem através de comer, God is concerned about the nourishment that comes from loving. mas Deus está preocupado com o alimento que vem através do amor. You see, Jesus gets the strength and satisfaction from doing the will of God. Jesus recebe a sua força e a sua satisfação por fazer o trabalho e a vontade de And there's Deus. a reason for this. E há uma razão por isso. When we give ourselves to God, Quando nós nos entregamos a Deus, when we give ourselves for His work, quando nós nos entregamos para o seu empenho, o seu trabalho, God pours more life into our souls. Deus então deposita mais vida em nossas And as almas. we're giving this life away, E quando nós entregamos esta vida para os outros, God pours life into us. Deus Hallelujah. continua a depositar mais e nova vida em nós. And just like the disciples, E mesmo igualmente como aos we discípulos, need to start thinking on a different level. nós também temos que começar a pensar num nível diferente. Oh yes, we understand that there is a difference between the physical and the spiritual. Sim, nós entendemos que há uma diferença entre o físico e o espiritual. And that's not the problem. Mas isso não é o See, problema. our problem is that we view our maturity in Christ on how much knowledge we gain. O problema é que nós medimos a nossa maturidade em Cristo através do conhecimento que nós obtemos. And we know the saying goes, knowledge is power. E nós sabemos a frase que diz que o conhecimento dá poder. But don't get me wrong. Mas não me entendem de uma forma errada. For many years, Christians have been consumed. Por muitos anos, os crentes têm sido consumidos. We've been consumed with books, we've been consumed with even sermons and programs. Temos sido consumidos com livros, programas And so many other e things. tantas outras coisas. And we kind of have developed this a religion E até começamos a desenvolver uma religião that rejoices, that delights in knowledge. que regozija e que se desfruta no conhecimento. So much so that many Christians have made knowledge almost a false god. De tanto conhecimento que até alguns crentes têm feito deste conhecimento um falso Deus. But Jesus speaks to us loud and clear here in John 4:34. Mas Jesus fala bem alto e claro para nós aqui em João capítulo 4, versículo 34. Telling us to quit consuming. Dizendo-nos para nós pararmos de consumir. And he says, start
acting on what you've consumed, Mas- on what you have received. Mas para nós começarmos a agir naquilo que nós temos recebido. Doing God's will. E isso é fazendo a vontade de Deus. And as followers of Christ, E como seguidores de Cristo, there will be times to learn and really go deep into things. vai haver alturas onde nós vamos aprender e temos que mergulhar profundamente em certas coisas. But there has to be a balance. Mas tem que haver um balanço. There will be great times of learning, as I said, Haverá grandes tempos de aprender, but the greatest times of growth in your life, mas os momentos maiores de crescimento na tua vida it's going to be when we act. é quando nós agimos. When we act on what we have received, what we know. Quando nós agimos naquilo que nós temos recebido e aprendido. Not just know what we know. Não somente conhecendo aquilo que nós conhecemos. But Jesus doesn't stop there. Mas Jesus não para ali. Hallelujah. He doesn't stop there because his goal is to get his disciples thinking differently. Mas Jesus não para ali porque o seu alvo é para que os discípulos comecem a raciocinar e comecem a pensar um pouco. Let's quickly go to verse 35. Vamos ver aqui no versículo 35. It says there, as we read, you know the saying, 4 months between planting and harvest. But I say, wake up or stand up and look around. We need to look around. The fields are ready, ripe for harvest. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. You see, first Jesus calls us for action. Em primeiro lugar, Jesus nos chama para ter ação. But then we are instructed by Jesus that if we want to find joy in serving God, Mas depois somos instruídos que se nós queremos ter alegria em servir a Deus, you and I, we need to wake up. você e eu temos que levantar os nossos olhos. Em outras palavras, temos que acordar, abrir os olhos To the present opportunities para a right now. presente oportunidade que se manifestam neste momento. See, this isn't just a call to action, Isto não é somente uma chamada para ação, but Jesus is calling them to get their eyes off themselves mas Jesus está lhes chamando para eles tirarem os seus olhos do próprio eu and look at what God is doing around us. e para começar a ver aquilo que Deus está fazendo à sua volta. Look around in this nation, in your country, in your community. Veja o que é que está acontecendo nesta nação, nesta comunidade, na tua terra. How many of you know that before you ever tell someone about Jesus, Quantos vocês sabem que antes de vocês falarem ou compartilharem com alguém acerca de Jesus, that God has been working in that person's life long before? que Deus já tem andado a começar a trabalhar na vida daquela pessoa muito antes? Long before you come along, right? Muito antes que você veio ter com aquela pessoa. You know, whenever an opportunity presents itself Quando uma oportunidade se apresenta for you to evangelize, for you to speak about Jesus, for Para- you to minister, para você evangelizar, você ter uma oportunidade de falar, compartilhar acerca de Jesus, I want to remind you, eu quero vos relembrar God has been there first. que Deus já esteve lá primeiro. God was there first, amen. Deus estava lá As a primeiro. matter of fact, Em facto, if God had been working before you arrive on the scene, em verdade, se Deus já estava trabalhando antes que vocês chegassem a esse lugar, do you know what that means? sabem o que é que isso significa? There are people in our lives, in our city, that God is working right now. Há pessoas em nossas vidas, na nossa cidade, do Sure. nosso país, que Deus já está trabalhando nos seus He's corações. preparing the way for us to minister and show people what Jesus is all about. E Jesus já está preparando o caminho para que nós possamos chegar e falar e compartilhar de quem é Jesus com eles. Just because we can't see something that's happening, Só porque nós não conseguimos ver algo acontecendo, it doesn't mean that nothing is happening. não significa que nada está acontecendo. And something was happening when the disciples arrived. E algo estava acontecendo quando os discípulos chegaram. And you know what? They were not seeing it.
E eles não estavam vendo. But Jesus points it out when he told them. Mas Jesus aponta para isso quando ele falou He com says, eles. when he told them, wake up and look. Quando ele disse-lhes, levantai os olhos, em outras palavras, acordai. And at that moment, E nesse momento, there was a group of people that the woman had invited, were all walking or coming towards Jesus. havia grupo de pessoas que estavam vindo ao encontro de Jesus. Let me tell you this. Deixem-vos dizer isto. There will be times Haverá alturas when you don't even have to move que quando você nem precisa se Aleluia. de mover to start seeing God work. para que você possa começar a ver que Deus está operando. Let me tell you that he brings them to us. Deixem-vos dizer que Deus traz a seara a nós. And you as the church, E você e eu, como a igreja, we have to be ready. nós temos que estar prontos. Let me tell you, God is bringing them in. Deixem-vos dizer que Deus está trazendo eles. You know, even through CEC, Através aqui do CEC, they're coming through the internet. eles estão até vindo a nós através da internet. And we need to wake up. E nós temos que acordar. The fields are white. A seara está branca. And as people are coming to see what the Messiah is all about. Para que as pessoas estão chegando para ver, mas quem é este Messias? You see, Jesus first called the disciples to action Primeiro Jesus chamou os discípulos à ação and then to wake up e depois para acordarem to the present opportunity. para a oportunidade presentemente. Let's go to verse 36 Vamos ver nos versículos and 36 look what he tells the disciples. e vamos ver aqui o que é que ele diz aos seus discípulos. The harvesters are paid good wages, and the fruit they harvest is people brought to eternal life. What joy awaits both the planter and the harvester alike. You know the saying, one plants and another harvests. And it's true. I sent you to harvest where you did not plant. Others have already done the work, and now you will get to gather the harvest. Hallelujah. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, Sure. para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei Hallelujah. a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Listen carefully. Escutem bem. What's a planter? O que é um que semeia? You see, someone who works behind the scenes. É alguém que está trabalhando por trás. Someone who starts the process É alguém que inicia o processo, but doesn't finish the job. mas não acaba o trabalho. And he doesn't get much credit. E não recebe muito crédito. What's the harvester? E quem é aquele que ceifa? It's someone who is visible, É alguém que é who visível, comes in at the end of the process. que vem ao fim do processo He finishes the job. e ele termina o And you trabalho. know what? E sabem algo? He gets credit that isn't all his. E ele recebe o crédito, mas o crédito, em verdade, não é todo You dele. know, Jesus teaches his disciples here an important lesson. Jesus ensina aos seus discípulos uma lição importante. And the lesson is this. E a lição é a seguinte: You need to accept the role you have. você tem que aceitar o papel que Deus te deu. Accept the role you have. Hallelujah. Aceita o papel que Deus You te see, deu. Jesus tells us that there is a difference between the planter and the harvester. Jesus aqui nos ensina que há uma diferença entre aquele que semeia e aquele que ceifa. But what do they both receive according to verse 36? Mas o que é que os dois recebem, conforme aqui o versículo 36 diz? Regardless of the role, Seja lá o que é que for o seu empenho, o seu papel. the word says they both receive joy. Mas a palavra de Deus diz que ambos os dois regozijem. God gives them joy. Deus dá-lhes alegria. We have planters and we have harvesters. Nós temos semeadores e temos aqueles que ceifam. It's when you get involved in your community. É quando você começa a se envolver na sua comunidade. When you're always ready to help something or help someone. Quando você está sempre pronto para ajudar alguém. When you do those little things that no one sees. Quando você faz aquelas pequenas coisas que ninguém vê. In order for God's work to be done.
para que em Aleluia. ordem que o trabalho de Deus seja feito. Every Christian needs to commit Todo crente tem que se comprometer to either be a planter para ou ser um semeador or harvester, ou ser aquele que está ceifando, working in some way. trabalhando em alguma We forma. have to be working, guys. Nós temos que The trabalhar. church needs to be working at this opportune time. A igreja tem que estar trabalhando neste momento oportuno. And the word says there is joy that is promised to you. E a palavra do Senhor diz que há uma alegria, há um gozo que está nos prometido. If you will act. Se você Hallelujah. vai agir, See the opportunity se você vai ver a and you oportunidade accept that role. e você aceita esse papel. The result of the story is reflected in verse 39. E o resultado desta história é refletido no versículo 39, It says that many Samaritans from the towns believed in Jesus. que fala assim no versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, Because of the woman's testimony. pela palavra da mulher que testificou. He told me everything I ever did. Disse-me tudo quanto tenho feito. You know, joy is ours when Jesus said, A alegria é nossa quando Jesus disse, when we plant and harvest. quando nós plantamos e nós ceifamos. Watching people come to know about God through what we do. Quando nós vemos Aleluia. pessoas entregando e vindo a Jesus através daquilo que Jesus tem feito por elas, através do trabalho que nós fazemos por eles. Man, we can vouch for that. E nós podemos até testificar por You know, isso. when we're down, and you know, many times I'm down when I come during the week from work, or issues and situations that arise at work. Até eu próprio, quando algumas vezes durante a semana chego do trabalho e o dia não tem corrido tão muito bem. But then we decide, you know what, let's go out and proclaim God's word. Mas depois nós decidimos, vamos sair e vamos proclamar a palavra de Deus. And you know, we come back home full of satisfaction and joy and fulfillment. E depois chegamos a casa e sentimos alegria, sentimos satisfação, sentimos preenchimento. And I want to say this to you. E eu quero vos dizer algo hoje. You're going to find full fulfillment. Você vai encontrar completa satisfação. You're going to find joy Você vai encontrar alegria when you start serving the Lord. quando você começa a servir o Senhor. So let me tell you, this is an opportune time that we're living in Então vos quero dizer que esta é uma oportunidade em que nós estamos vivendo. to step up to your commitment. Para nós Hallelujah. então entrarmos naquele papel, naquele empenho que Deus nos tem chamado. Start serving wherever you are. Comece a servir, seja lá onde é que você estiver. Start serving now, guys. Comece a servir agora. The harvest or the fields are ripe and ready. A seara está pronta e está branca. In Jesus' name. Em nome de The Lord Jesus. bless you. Have a wonderful week. Que o Senhor te abençoe e possa ter uma semana maravilhosa. We're praying for you guys. E estamos orando por vocês. Thinking about you. E estamos pensando em vocês. Vamos terminar com uma breve oração. Amen. Pai Santo, Father God, obrigado, meu Pai, pela tua palavra. just thank you for your word. Obrigado, meu Pai, porque tu estás falando com o teu povo, com a tua igreja. Lord, you are speaking to your people with your church. Que o teu Espírito Santo possa ministrar a cada coração. That your Holy Spirit may minister to every heart. Que cada coração sinta uma urgência That every heart will have this urgency para começar a fazer o teu to trabalho. do your work. Para sentirem a completa satisfação e a alegria. To feel and get this full fulfillment of joy. Nós te agradecemos, meu Pai, We accept, we are thankful, Lord, porque, Senhor, nós estamos trabalhando para o teu reino. for we are working for your kingdom. Mais de ti More of you e menos de nós. and less of us. Nós queremos buscar primeiro o teu reino. We want to search your kingdom first. Nós tudo te pedimos We ask this em nome de in Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Hallelujah.